Estamos de volta com Conversas Cruzadas, discutindo hoje o problema da pirataria. Tem algumas perguntas que vêm aqui da internet e algumas informações também aqui, ó. Em uma pesquisa feita na FEComércio do Rio, 42% da população disse que utiliza algum tipo de produto pirateado. Uma outra pesquisa diz que 91,7% das pessoas não se importam e que compram, em comprar esses produtos ilegais, e dizem que compram porque é pelo preço mais baixo, né? É evidente que isso se transformou em algo econômico já, mais do que cultural até, né? Eu vejo assim, as pessoas têm opções e têm prioridades. Eu vejo hoje, por exemplo, que há muitas opções de software livre em relação ao software tradicional. Mas as pessoas muitas vezes preferem usar um software pirateado do que um livre equivalente. Então, na verdade, não é uma questão de ser mais barato. Ele está optando por usar um produto de maior qualidade sem pagar. Porque existe um livre. Por exemplo, no caso, por exemplo, do Office, da Microsoft, que é muito conhecido. Existe o OpenOffice, que é um editor de texto muito bom. As universidades usam, um bom produto. Mas as pessoas preferem usar o pirata, né, porque acham que a qualidade é melhor, porque é mais fácil de usar. Ou seja, eles tinham a opção, inclusive mais barata de usar. Então, na minha opinião, é um problema cultural. As pessoas usam o software pirata porque elas não enxergam nisso um crime ou uma atitude incorreta. Não, é isso que eu digo, assim, a gente não pode também reduzir tanto. Na verdade é uma questão de cultural, sim, no sentido de cultura de uso, de hábitos de consumo e tudo mais, hábitos que estão arraigados há muito tempo na sociedade. Quando o Bill Gates teve as grandes jogadas dele de incluir o Windows nas máquinas que foram para o Japão e para vários lugares do mundo, ele estava vendo um grande plano de negócios aí que acostumaria muita gente a usar só o Windows desde que nasceu, desde que começou a usar computadores. E isso acostumou muita gente, em função de outras também, grandes lances mercadológicos que fizeram com que ele praticamente tivesse a Microsoft tivesse um monopólio muito grande no mercado durante muito tempo e ainda tem. Isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta, que se as pessoas tivessem duas opções na hora que sentaram na frente do computador pela primeira vez na vida, e entre um software livre e um software proprietário, aí sim a gente pode dizer que elas realmente tiveram opção de escolha entre um proprietário pirateado e um software livre. Agora, do modo como é feito hoje, a gente isso não é mais uma questão de cultura de uso do que de escolher um com qualidade maior, na verdade, né? Eu digo, é muito complexo, na verdade, toda essa questão. A gente vive uma época muito complexa, eu acho que ainda bem até, né? Só que a gente precisa, na verdade, explorar muito essa complexidade e evidenciar ela. A gente não pode simplesmente reduzir e tratar esse tipo de certos discursos, porque tende sempre a piorar para o lado mais fraco, né? Que é sempre o usuário final, a população de baixa renda que não tem acesso às coisas e vão continuar não tendo ainda mais. Então a gente tem que sempre tomar cuidado. Pirataria, por exemplo, não está nem prevista, é um termo que não é previsto na lei, na nossa legislação. Pirataria é abordar navios em alto mar. Eu sou contra a pirataria, eu acho um horror abordar navios em alto mar. Então a gente tem que sempre usar os nomes corretos para as coisas, os termos corretos e falar as coisas como elas são, na verdade, né? Você agora há pouco, no bloco anterior, acho que até o último, falou que os países desenvolveram baseados, né, em toda essa lógica, né, da propriedade. Só que a gente tem que lembrar muito também que vários países se desenvolveram por uma lógica de pilhagem de países também, na América Latina e tudo mais. Lógica de pilhagem e pirataria. Então, quer dizer, quem é o pirata, né? Os Estados Unidos faz um papel hoje no mundo de que tipo? Assim, às vezes é policial, às vezes é pirata também, muitas vezes. Então a gente tem que estar sempre lembrando os outros lados da questão, que, claro, eu não estou defendendo aqui de forma alguma nem a abordagem de navios em alto mar, nem alguém comprar um tênis com a marca horrorosa da Nike. Ainda mais horrorosa ainda quando ela é feita escrito Nike com Q, U, E, entendeu? Mas deixa eu só abordar um aspecto. Nem sempre a produção é feita nos Estados Unidos. Quando você fala da produção de óculos no Brasil, nós estamos prejudicando uma empresa nacional. Às vezes eu acho fácil abordar e dizer, isso é um problema do americano, ou do inglês, ou de um país que está longe. Sim. Mas quando o problema vem para a esquina, tem alguém que está perdendo o emprego aqui na esquina porque o óculos está sendo pirateado. Não, eu sou total de acordo, não defendo em nenhum momento. Nós temos que entender que a pirataria, ela prejudica o produtor, esteja ele onde ele estiver. E o Brasil hoje, principalmente aqui em Florianópolis hoje é um polo de desenvolvimento de software. A maior parte do recolhimento de impostos hoje
de ISS na capital é feita pela indústria de tecnologia. E essa indústria precisa ser protegida. Ou seja, se nós não protegermos a propriedade intelectual, nós vamos estar dando um tiro no pé nas nossas empresas. Se você olhar, por exemplo, o FINEP, quando ele financia projetos, a primeira coisa que ele pergunta para nós é como é que você vai proteger a propriedade intelectual do seu invento? Porque eu só vou investir em você se você me garantir que você tem alguma forma de registrar uma patente, de registrar a propriedade industrial. O próprio governo está preocupado no Brasil de que as empresas que desenvolvem tenham proteção de propriedade intelectual. Então é importante a gente entender que tem dois ângulos. O ângulo do consumidor e o ângulo do produtor. O produtor também quer ter retorno de investimento para poder investir. Sim. Só me permite complementar, eu concordo plenamente, só que do ângulo do produtor também é importante evidenciar que há alternativas hoje de negócios propiciadas pela cultura digital e pela sociedade da informação. Como, por exemplo, a questão do seu livro, né? Você falou. Valia muito a pena você quantificar a quantidade de treinos e de, sei lá, palestras e quantificar também ou como seu nome ficou a partir de mais conhecido, mesmo com todo o prejuízo que você teve. Por exemplo, você disse que teve mais vendas no site de leilão do que no seu próprio. Quer dizer, é muita gente querendo seu conteúdo, é muita gente espalhando seu conteúdo. Isso é bom também para você. Isso deve, de alguma forma, ser explorado também. Quer dizer, há outras formas propiciadas. O Creative Commons, por exemplo, é uma flexibilização de direito autoral. Hoje, na nossa lei atual de direito autoral, você diz não para tudo, automaticamente. Aí se criou outros recursos, como o movimento Copyleft, que é de liberação de direitos autorais e ligado à cultura livre, e o Creative Commons, né, que está hoje embasado juridicamente pela Fundação Getúlio Vargas no Brasil, que permite várias atribuições, permite que você distribua sua obra, você coloca alguns direitos reservados. Isso diz respeito aos produtores também. Se eu tenho uma banda e eu não quero participar de uma gravadora, não quero ficar congelado, tendo a possibilidade de ficar congelado 10 anos numa gravadora sem poder usar meu trabalho, que isso acontece também, eu posso pegar minhas obras, colocar em Creative Commons, jogar na internet, e as pessoas vão começar a se gostarem, né? Tudo depende da qualidade, vão baixar essas obras e eu vou começar a ganhar com shows e até venda de CDs na porta dos meus shows. Quer dizer, isso são outras alternativas que também não são exploradas nem pelos próprios produtores, né, de obras culturais. Quer dizer, há alternativas também hoje, só que do ponto de vista que eu falo aqui, muito mais do cultural, né, não da indústria. Mário, quero trazer um exemplo aqui, bem que as pessoas vão conseguir visualizar bastante. Copa do Mundo, 2010. Camisa pirata do Brasil não falta e de outros países também, né? A gente vê vuvuzela, essas coisas todas. 2014 a Copa vai ser no Brasil. Já dá para imaginar como é que vai ser o país inteiro querendo se vestir de verde e amarelo e muita gente compra produto pirata. E temos que lembrar que boa parte dessas camisas da seleção brasileira são procedentes da China. Né? Então, ou seja, nem brasileiras são. Sim. Então, eu estou comprando uma camisa, na verdade, eu estou dando dinheiro, na verdade, para outro país. Na verdade, vai ser um desafio muito grande, porque a tendência é que, como vai ser concentrada toda a vinda das pessoas que vão assistir a Copa do Mundo aqui no nosso país, a venda vai ser muito extensa e a Receita Federal vai ter que fazer, junto com os outros órgãos de fiscalização, um trabalho forte de fiscalização e de repressão. Né? Realmente, principalmente evitando que esse produto entre no país. E depois, de outra forma, evitando para que aquele produto que porventura entrar clandestinamente seja comercializado. Mas é um desafio realmente muito grande. Deve existir algum tipo de ação, ou você tem notícia de que, por exemplo, na Copa da África enfrentaram esse tipo de problema? Olha, eu desconheço, mas já no nosso caso, a nossa Copa de 2014, nós já temos realmente expectativa de que realmente vai aumentar muito a pirataria nesse segmento esportivo, de vestuário, acessórios, etc., principalmente ligados à questão de futebol, de esporte. Aliás, falando da África, eu lembro que vi reportagens em Joanesburgo de um local na periferia que era uma 25 de março. Né? Igual aqui. Então, para coibir isso, não vai ser uma tarefa fácil. Vai ser uma tarefa. É por isso que a Receita Federal ela nunca atua sozinha. Nós temos sempre feito parcerias com outros órgãos. Seja com o Ministério Público, seja com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, Militar. Então, o objetivo é que a gente atue de forma integrada com as entidades também de combate à pirataria, as entidades que trabalham também voltadas ao combate à pirataria, também tem muitas vezes nos dado informações, nos orientado, inclusive, de como identificar um produto pirata. Então, isso é muito importante também para que a gente possa qualificar e capacitar o nosso pessoal que trabalha nessa área.
Então o objetivo é que se trabalhe de forma integrada, né? Porque para combater crime organizado nós temos que nos organizar também. E temos que trabalhar de forma integrada entre todos os órgãos que atuam na repressão à pirataria. Fábio, como é que os empresários podem ajudar nessa tarefa? Quais são as armas que eles têm para descobrir se, por exemplo, uma empresa daqui está tendo um produto pirateado no Maranhão? Então, o empresário ele tem que defender a sua marca, né? Tem que defender o seu produto, ele tem que colocar na agenda dele que a proteção daquilo que é da empresa dele faz parte do dia a dia. E a questão o método a ser adotado, existe essa questão de levar o conhecimento do poder público esse objeto de pirataria, né? Se ele tem uma marca, se essa marca está sendo pirateada, e são milhares de marcas, é necessário que ele elabore um documento, que ele leve a Receita Federal, as Receitas Estaduais, as delegacias de polícia, ele mostre para que a autoridade possa também saber que aquele objeto é objeto de pirataria. Porque a autoridade policial, a autoridade fiscalizadora, ela não tem como saber qual é de milhares de produtos que estão no mercado, qual que é o que está sendo pirateado, mais pirateado, menos, onde. E também ele deve adotar as atividades de inteligência, né? E essas atividades de inteligência ajudam ele a localizar onde é que é a fonte, né? Hoje, o que é mais difícil é você saber a fonte lá na China, né? Mas existe aqui no Brasil muita fábrica, muito depósito, muito lugar onde que é origem desse produto pirata, né? Então o empresário tem que, eu acredito assim, a gente tem esse exemplo aqui em Santa Catarina, que são duas empresas grandes que têm problema de pirataria global, e eles levantaram a bandeira e disseram, vamos combater a pirataria. E a partir disso eles conseguiram estabilizaram níveis mínimos da pirataria, nunca termina, mas fica num nível que não afeta o negócio. Isso não tem um custo que também acabe afetando o negócio? Tem um custo, e esse custo, ele, na verdade, é um investimento. Esse investimento acaba retornando, porque quem não investir, muitas vezes faz o seu negócio quebrar, né? É um custo, mas é um investimento, porque ele consegue, dentre tantos outros que não combatem a pirataria, ele é um empresário que combate, e ele vai ter privilégios dentro do que os lojistas que vão comprar aquele produto daquela marca vão acreditar, essa marca se defende da pirataria, vamos vender mais ela do que a outra que é pirateada e ninguém protege ela, e ninguém faz nada por ela, né? Então criam até uma motivação, uma sinergia junto aos lojistas, aos representantes comerciais, essa cultura de defender, né? O registro da marca hoje no país, quer dizer, nem para defender nossa própria propriedade, às vezes é uma coisa muito complexa. É o tempo que se demora para registrar uma marca patente hoje no país. Eu, pessoalmente, eu acho muito lento e é um processo muito engessado. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, eu acho realmente... E aí além da legislação, realmente é válido investir muito em tecnologia. Como você falou aqui, em Santa Catarina tem um potencial gigante e precisa ter muito mais investimento nessa área. Eu acho que tanto para uma coisa quanto para outra, assim. Em vez de não só o combate à pirataria, mas como você falou, a formação realmente do público, né, da sociedade, para a qualidade dos produtos, e também por que não investir em baratear mais o custo das coisas, com menos impostos, como a tecnologia, por exemplo, incentivar a tecnologia, incentivar muito mais a produção tecnológica do que aquele estaleiro bizarro que vão fazer agora em Biguaçu, por exemplo. É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar hoje na sociedade aqui, né? Ok, nós vamos para um breve intervalo. Conversas Cruzadas volta daqui a pouco. Até já.